Tchau, Juninho. Boa noite. Ô, galera, sábado então, cheguei, a gente vai conversar. Falou. Você leva o Samuel lá depois? A gente não precisa nada pra cá. Tchau, gente. Tchau, Juninho. Agora tá uma pé. Eu vou ver o celular porque eu mando o link para algumas pessoas. Depois, ela vai pro senhor, vai colocar. Eu sou o último. A gente vai conversar. Depois eu vou conversar. Quando seu pai trabalhou, viu? Ele deve ter chegado cansado. Ele tá morrendo. Tá morrendo até hoje. Mas ele trabalhou. Ele mostrou. Acho que mostrou pra ele que valeu a pena. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a cultuar a Deus junto conosco aqui nessa live. E eu quero orar junto com você. Eu espero que você esteja aí tranquilo, calmo, acredito que na sua sala ou no local aí na sua casa, mas que você esteja tranquilo e disposto a
prestar o seu culto a Deus, prestar um culto agradável a Deus. E eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de, juntos, mesmo distantes, mas unidos em oração, prestar um culto agradável ao Senhor. A minha oração, Senhor, nessa noite, é que esse culto seja digno do Senhor. Que nós possamos, com todo o nosso coração, adorar o Senhor, ter esse tempo reservado para o Senhor, totalmente para o Senhor, porque o Senhor é digno da nossa atenção, do nosso louvor, do nosso compromisso, da nossa gratidão. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa semana, agradecer ao Senhor porque mesmo com todas as dificuldades, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido bom para conosco. Queremos, ó Deus, com o nosso coração grato, louvar o Senhor, engrandecer o Teu nome, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor visite o meu irmão que está agora em casa, que está na sua sala ou em qualquer outro lugar da sua casa, ou outras pessoas que estão no trabalho, em outros locais, para que o Senhor esteja visitando o coração dos nossos irmãos, visitando o coração das pessoas que estão participando no culto hoje, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre essas pessoas, a Tua paz, a Tua tranquilidade para o coração dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eu quis trazer esse texto na abertura desse culto porque nós temos vivido um tempo bem diferente, né? Desde março que o Brasil entrou em quarentena, né? E até agora, alguns lugares a flexibilização é maior e outros não, nem tanto. Mas esse tempo tem trazido muitas dificuldades para muitas pessoas. Algumas ainda estão totalmente trancadas, outras já saem para trabalhar, de forma que mesmo quem vai trabalhar passa por uma pressão muito grande, por um sofrimento muito grande. Ou seja, o mundo inteiro está sofrendo, o mundo inteiro está passando por uma situação muito difícil. E eu tenho ouvido muitos profissionais falando o tanto de atendimento que os psicólogos e profissionais, né, dessa área eles têm sido procurados de uma maneira muito grande. O número de atendimento aumentou muito. Por quê? Porque as pessoas estão muito ansiosas, elas estão com problemas emocionais, elas não estão conseguindo trabalhar o emocional à cabeça dela, né? E o que a Bíblia tem a ver com tudo isso? Deus conhece os tempos e as épocas, Deus já sabia tudo que nós iríamos passar, não é?
ele também, a palavra dele é útil hoje para nós, no tempo em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é muito útil, ela é eficaz e ela é capaz de dar um alívio para a alma do homem. Eu trouxe esse texto porque a ansiedade e o orgulho é algo do ser humano. Todos nós temos ansiedades, né? Alguns em níveis bem mais altos e outros naquele nível básico, talvez. Todo ser humano tem problema com orgulho em alguma área da sua vida, né? A pessoa que diz que ela é humilde, ela já começou a se orgulhar desde o momento que ela falou que ela é humilde, porque todos nós temos problema com orgulho em alguma área da nossa vida. Então, esse texto fala sobre a questão da ansiedade e sobre o orgulho, que é algo nato do ser humano. Outro problema que tem acontecido muito nessa quarentena é a questão das pessoas se isolarem muito por questão de orgulho. Elas esperam muito que as pessoas as procurem, elas estão se sentindo muito isoladas. Então, muitas pessoas têm reclamado, eu não tenho sido tão procurada como antes eu era, e essas reclamações têm acontecido muito. Eu vi o testemunho de uma mulher que ela falou de uma forma muito interessante, que ela já estava disposta a desfazer de todas as amizades dela por causa da quarentena, porque as amigas dela desapareceu. E ela estava ficando em pânico. Aí chegou um momento que ela falou, gente, eu não posso pegar um momento tão difícil que todo mundo está sofrendo e julgar as pessoas porque elas estão sofrendo como eu estou sofrendo. Então, às vezes, a gente acaba com um orgulho muito grande e não entendendo que os outros também estão sofrendo. E aí a gente fica ansioso porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que acontecesse e nós acabamos aumentando esse nível de ansiedade, de problema mental, de problema emocional. Mas a palavra de Deus diz que o orgulho, né, não é para nós cristãos. Ele está em nós. Nós somos seres humanos. Mas fala que nós precisamos, de alguma forma, combater o orgulho. E aqui, Pedro fala que uma forma muito eficaz de combater o orgulho é você se colocando debaixo da mão de Deus. Né? E eu quis entender o que é isso. O que é se colocar debaixo da mão de Deus. Né? Se colocar debaixo da mão de Deus, se humilhar, se colocar debaixo da mão de Deus, é você falar para Deus, Senhor, eu estou vivendo o que eu não gostaria, eu estou passando por problemas que eu não queria passar, mas eu tenho certeza de que o controle está nas tuas mãos e eu estou debaixo da tua mão. Então, se colocar debaixo da mão de Deus é você conseguir dizer, Senhor, o Senhor está cuidando de mim, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não consiga sentir. Até porque quem já teve um nível muito alto de ansiedade, ou está tendo agora, às vezes nunca teve e está tendo agora, vai saber o que eu estou dizendo. Que na ansiedade você para de perceber o que você realmente deveria perceber. Você está tão pilhado, você está tão, alucinado que você está perdendo todos os dias da sua vida. E você não está percebendo o que Deus está fazendo na sua vida. Não é fácil falar. Muitos da minha família já foram atingidos por essa questão do coronavírus. E eu sei que muitas pessoas também, vizinhos, amigos, já foram, né, atingidos por essa situação. Então não é fácil falar. Porque cada um tem o seu problema, tem a sua luta, tem a sua batalha. Eu sei que você tem aí a sua batalha, a sua luta. E eu também tenho as minhas. Né? Mas na ansiedade a gente não consegue ver o cuidado, a gente não consegue ver, e às vezes não é só ver, é crer, é confiar que Deus está cuidando. Quando a gente se coloca debaixo da mão de Deus, eu preciso me colocar. Não é só questão de Deus, coloque a mão sobre mim, mas eu preciso sair do meu lugar de ansiedade e ir para debaixo da mão de Deus e dizer, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família, mesmo que as coisas ruins estejam acontecendo. Então eu quero deixar essa palavra para você. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de que você realmente precisa
correr para debaixo da mão de Deus. Corre para debaixo da mão de Deus. Vai e fica lá debaixo da mão dele. É o único lugar que você vai sentir tranquilidade e paz. É debaixo da potente mão de Deus. Quando Pedro fala se humilhar, é porque quando a gente vai para debaixo da mão de Deus, a gente está automaticamente dizendo: eu não tenho capacidade de lidar com essas coisas. Eu não tenho capacidade de dirigir minha vida. Eu não tenho capacidade de resolver todos os meus problemas. Alguns estão nas minhas mãos. Mas muitos dos problemas pelos quais eu estou correndo feito louco, eu não tenho condições de resolver. Então, se colocar debaixo da mão de Deus, eu quero convidar você agora, sabe? Convidar a sua alma, o seu coração, a correr para debaixo da mão de Deus. Corra, vai e se coloque debaixo da potente mão de Deus e creia que Ele é poderoso. Eu sei que tem muitos assuntos que não conseguem se resolver, muitos problemas que não conseguem se resolver, mas Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu quero orar com você. A minha intenção de vir aqui hoje é de orar com você. Porque eu não sei o que você está passando, as dores da sua alma, os seus problemas, o seu emocional. Mas eu sei que o Senhor sabe. Então eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus junto com você. Feche os seus olhos aí onde você está e clame a Deus. E clame: Senhor, eu não quero sair debaixo da tua poderosa mão. Eu não quero tentar resolver as coisas do meu jeito. Eu não quero viver do meu jeito. Eu quero me colocar debaixo da potente mão do Senhor, porque o Senhor controla. Então eu quero orar com você. Deus querido, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor visite cada uma das pessoas que estão agora aflitas, que têm passado momentos de aflições, que têm passado momentos de angústias na alma, Senhor. Pessoas que estão com a mente perturbada, que muitas vezes o inimigo tem cercado de uma maneira terrível, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que ele fica rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mesmo no meio dessa pandemia, o inimigo ele não está parado, ele continua fazendo, ele está agindo. Deus, nos ajude a ser sóbrios e vigilantes, a corrermos para debaixo da poderosa mão do Senhor. E confiar que o Senhor cuida de nós, meu Deus. O Senhor cuida do teu povo. Nós somos preciosos para o Senhor e o Senhor cuida de nós. Por isso, Deus, visita o meu irmão, a minha irmã que está na sua casa nesse momento, que tem passado semanas de aflições, de dores. Ó Deus, com muito sofrimento. O Senhor conhece a luta, Deus, a falta de perspectiva, de não saber quando vai acabar, a falta, Senhor, de não saber quando que aquilo que tanto a pessoa quer vai chegar. Oh Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, os meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai. Eu clamo ao Senhor para que a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, venha guardar o coração dos meus irmãos nessa noite. E que a tua poderosa mão esteja sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, porque essa semana foi uma semana realmente bem complicada, né? Os irmãos que estão no tempo de oração, na terça e na quarta-feira, estão sabendo, por exemplo, da minha família, né? Muitos problemas de saúde na minha família e a distância é bem complicada, mas a gente tem que administrar isso aí, né? Temos a avó da Júlia, que voltou para o hospital. Ontem a madrinha da Lucrécia faleceu. Então, assim, eu sei também de outros irmãos que estão passando problemas bem difíceis, mas eu quero orar pela família da madrinha da Lucrécia, pela Lucrécia, né, para que Deus possa consolar a vida dela, para que Deus conforte a vida dela, pela família da Júlia, que Deus possa dar realmente toda a força que eles necessitam. E eu quero orar por você, eu quero que você ore agora pela vida da Lucrécia, pela família da madrinha dela, os filhos que ficaram, para que o Senhor conforte essa família, né, para que o Senhor possa estar visitando essas pessoas, tá bom? E caso você queira que nos outros dias alguém ore, né, por uma situação específica, você pode entrar em contato e pedir oração. E nós vamos continuar orando por isso. Então eu quero orar
por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados. E se tem alguém da igreja, ou alguém que está nos ouvindo que está enfermo agora, eu quero que você ore, né? Se tem alguém que está do lado dessa pessoa enferma, eu gostaria que você orasse por ela agora. Né? Se tem alguém na sua casa aí que está enfermo, que você orasse por ela. E nós vamos orar pelos enfermos e pela família da madrinha da Lucrécia e pela Lucrécia que estão de lutos, tá bom? Então vamos orar. Deus querido, nós queremos pedir ao Senhor todo o consolo necessário, todo o conforto necessário, ó Pai, para o coração da Lucrécia. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que aquele consolo tão poderoso que o Teu Espírito traz ao coração do enlutado chegue ao coração da Lucrécia, Pai. Que as Tuas mãos estejam, Senhor, sobre a vida dela, fortalecendo, renovando, ó Deus, e trazendo tudo aquilo que ela necessita. Deus querido, pedimos, ó Pai, pelos filhos, ó Deus, da madrinha da Lucrécia, pedimos, ó Pai, que eles sejam alcançados pelo Senhor, com Teu conforto, com Teu consolo. Visita essa família, Pai, nós pedimos que o Senhor visite essa família. Deus querido, pedimos pela avó da Júlia, que está hospitalizada mais uma vez, ó Pai. Tem misericórdia da vida dela, Senhor. Tem misericórdia da sua família. É uma batalha, Deus, de muitos anos, de muito sofrimento. Pedimos o consolo do Senhor, o conforto do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor por aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que têm doenças crônicas, ó Pai, como a irmã Adelaide, que, ó Deus, o irmão Cláudio, que usam bombinhas, o Jonathan da Emily, Deus, pedimos também pela Letícia, que tem fibromialgia. Senhor, às vezes é tão difícil lidar com essas doenças crônicas, com esses problemas, como eu também, que tenho asma. Senhor, nós pedimos que o Senhor visite, Senhor, aqueles que estão enfermos, a irmã Alice. Deus, pedimos que o Senhor visite os nossos irmãos. Se tem alguém que está enfermo, Pai, nós não sabemos, mas pedimos que as Tuas mãos curadoras estejam, Senhor, sobre esses irmãos, que o Senhor os visite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Para concluir, nós vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelo nosso Brasil. E eu quero convidar você, para concluir esse tempo aqui de oração, a participar da sala de oração que a nossa convenção tem, né? Acho que a Junta de Missões Nacionais tem uma sala de oração, funciona todos os dias às 18 horas, às vezes um pouquinho antes, e eu falo que ali é um hospital de campanha. Eu acredito que todos os cultos de oração que estão funcionando hoje, seja online, seja através de aplicativo, eles são hospitais de campanhas, hospitais espirituais. E eu tenho participado dessas lives de oração da nossa convenção, e é coisa assim muito especial, irmãos. Eu quero animar você a participar. Eu posso mandar o link lá no grupo da igreja para os irmãos participarem. Por quê? Porque na live de oração a gente não ora, né? Já tem as pessoas específicas lá para orar. Mas sabe o que tem me chamado a atenção? É o ambiente de oração. Como é um ambiente diferente? Como que é um ambiente diferente? Às vezes tem 30 pessoas no Brasil inteiro, mas às vezes tem 180, E sabe o que é lindo? É ver as pessoas ali clamando por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão nos hospitais, as pessoas pedindo oração. Tem irmãos, é tão interessante que no hospital, alguns saem, né? E são curados, outros morrem nos hospitais. Acontece nessa sala também. Tem pessoas que estão ali orando praticamente todos os dias, que de repente pegaram o coronavírus e vão para o hospital e a gente sabe que morreu no outro dia. Então, você pode dizer, Sandra, por que adianta orar? Adianta orar, porque nós não podemos dominar a vida, mas nós podemos clamar. E Deus sabe como que Ele vai tratar com cada um. Mas eu quero convidar você a participar desse ambiente de oração e orar pelo menos 1 hora por dia. É um hospital de oração. E eu quero orar pelo Brasil, eu quero orar pela igreja brasileira, para que a igreja brasileira entenda que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela igreja brasileira. Eu quero
pedir a você, se erga em oração, ore na sua casa. Ora, participa dos cultos de oração conosco. Você ali é uma bênção para nós. Então eu quero orar com você, junto com você pelo Brasil e pela igreja brasileira. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar pelo nosso Brasil. Na verdade, Senhor, o mundo inteiro está sofrendo. O mundo inteiro está passando por dores. Mas nós queremos clamar especificamente pelo nosso país. Pedir ao Senhor tuas misericórdias sobre o nosso país. Pedir ao Deus para que o nosso país conheça o Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não há felicidade longe de Jesus Cristo, Senhor. É uma mentira, é um engano, Senhor. Nosso país precisa do Senhor, precisa de salvação. E por isso eu quero clamar ao Senhor pela igreja brasileira, clamar ao Senhor para que sejamos um, clamar ao Senhor para que sejamos um em oração, para que possamos clamar, ó Deus, pela salvação da nossa nação, clamar ao Senhor para que o Senhor seja o Deus da nossa nação. Deus querido, ergue o teu povo, fortalece o teu povo, renova a fé do teu povo, Senhor, porque a oração do justo é poderosa, Senhor, pode muito em seus efeitos, e eu quero clamar ao Senhor para que a tua igreja se erga em oração, para que a tua igreja se erga nesses tempos difíceis, ó Pai, porque, Senhor, o Senhor está conosco mesmo nesse tempo difícil, mesmo nas horas das lutas. O Senhor é conosco, o Senhor é por nós, o Senhor batalha pelo teu povo, o Senhor batalha pela tua igreja. Deus, e que nós sejamos soldados do Senhor, que a tua igreja seja um exército forte, um exército valente, Deus, que não foge da luta, não foge da guerra, mas avança mesmo em meio às dificuldades. Pai querido, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja, abençoe o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso momento de louvor aqui. A palavra louvor, ela significa elogio, e que nós possamos, de todo o coração, elogiar o Senhor com as nossas canções. Como ouvimos aqui agora, são tempos difíceis, mas é um privilégio termos um Deus que cuida de nós, um Deus que sara as nossas feridas e um Deus que vai à frente da nossa batalha. Então, esta canção que iremos iniciar o nosso momento de louvor, ela é um convite a mim, um convite a você que está nos ouvindo, a ir até Jesus, né? Como você está, amém? Então, que nós possamos entregar um louvor puro e agradável ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro
tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia com as nossas vidas, ó Pai, e que nós tenhamos como dever, ó Pai, te adorar, bendizer seu santo nome, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Porque o nome de Jesus é o único que tem poder para salvar, é o único que tem poder para curar, para restaurar. Bendito seja seu santo nome. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Senhor Jesus Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cante com fé. Cristo move as montanhas e tem poder para
salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glórias a teu santo nome, Senhor Jesus. Que nós possamos crer todos os dias da nossa vida que o Senhor é o Deus que nos salva. É um Deus que teve uma morte de cruz, para que nós nos aproximássemos de Deus. Bendito seja o seu santo nome, ó Deus. Bendito seja o seu santo nome, Senhor Jesus. Que o Senhor continue conosco, ó Pai, prepara o nosso coração para a sua santa palavra, ó Deus. Prepara cada um nos seus lares, onde quer que estejam, ó Pai, para que a sua palavra penetre ao coração e tenha o efeito, ó Deus, o efeito que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, boa noite. Quero agradecer a todos que estão participando do nosso culto, principalmente os nossos visitantes. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. É uma alegria ter você conosco, cultuando ao Senhor. Eu quero passar aqui alguns pedidos de orações também para nós estarmos orando. Mas antes eu quero, mais uma vez, pedir e deixar os meus sentimentos para Lucrécia, pelo falecimento de Dona Leonilda. Eu sei que Deus já tem consolado o seu coração, mas tenho orado para que o Senhor continue lhe consolando, lhe confortando, porque só o Senhor pode fazer isso num momento como esse, mas Ele pode e Ele faz. Então, um abraço para a Lucrécia, para Ronaldo, as crianças, a família da Dona Leonilda, né, que eu não conheço, mas o seu filho, a sua filha, o seu genro. Enfim, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho 2 pedidos de oração agora. O primeiro é da irmã Janice, da nossa igreja, com relação ao seu irmão que está com trombose. O irmão da irmã Janice está com trombose e ela está pedindo oração, e nós vamos daqui a pouco orar pelo seu irmão. Um outro pedido é do pastor Edson. Ele está pedindo oração, ele tem pedido a nós, pastores, e eu quero deixar esses 2 pedidos aqui, né, para os irmãos, com relação ao irmão da irmã Janice, e esse pedido do pai do pastor Edson. Ele chama-se seu Elson, ele está com coronavírus e ele está internado, está em estado grave, e a sua mãe e a sua irmã também estão com coronavírus, porém não estão hospitalizadas. Então, eles moram no interior de Goiás, não é muito próximo daqui de Marília, e eu imagino que também não deve estar sendo fácil para o pastor Edson, para a Mary e para os seus filhos, né, para a família toda. Então, vamos orar por esses 2 pedidos nesse momento, mas eu quero já deixar
aqui para você continuar orando, por favor, durante a semana, assim como os outros pedidos que foram apresentados aqui. Oremos. Senhor, nós queremos interceder pela vida do irmão, da irmã Janice, Deus, que está com trombose. Nós pedimos que o Senhor o visite, que o Senhor, ó Deus, possa pôr as mãos sobre ele e que o Senhor o cure, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Peço também pela vida da irmã Janice, que o Senhor esteja nesse momento acalmando o seu coração, aquietando a sua alma e, ó Deus, dando paz para ela e dando força, Senhor, para que ela continue intercedendo pelo seu irmão e confiando, ó Deus, acima de tudo no Senhor. Eu quero interceder também pela vida do seu Elson, o pai do pastor Edson, Deus, que está internado em estado grave com o coronavírus. Eu peço que o Senhor toque no coração dele, ó Deus, que o Senhor visite ali naquele hospital, ó Deus, no interior de Goiás, e que o Senhor, Pai, tenha misericórdia da vida dele, e, ó Deus, que o Senhor cure, restaure a sua saúde, permita, meu Deus, que ele seja restaurado, que ele seja curado desse coronavírus, para que ele possa retornar para a sua casa, Senhor, em nome de Jesus. Peço pela sua mãe também, pela sua irmã, que o Senhor, ó Deus, as abençoe e as cure também pelo poder que há no nome de Jesus. Peço ao Senhor pela vida do pastor Edson e da sua família, que o Senhor possa estar acalmando também o coração deles e dando força também para eles, Pai, diante dessa situação tão difícil que eles estão enfrentando. Eu te peço, Senhor, por essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 18. Romanos 3, hoje nós vamos caminhar dos versículos 18 a 20 de Romanos. Romanos 3, 18. Diz assim a palavra do Senhor: não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Tem uma outra versão que talvez seja a sua, que diz assim: para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Versículo 20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Até aí. No dia 2 desse mês, ou seja, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a depravação total na relação do homem com o seu próximo. E essa mensagem foi baseada nos versículos de 15 a 17. A depravação total na relação do homem com o seu próximo. E nós vimos que essa relação do homem com o seu próximo, ela ficou muito desgastada, né? Nós falamos que, por exemplo, a falta de respeito pela vida humana, né, é muito grande. Depois falamos sobre a falta de respeito pelos valores humanos. Depois falamos sobre a falta de respeito pelos relacionamentos humanos. Então, baseado nos versículos de 15 a 17. Hoje, nós vamos falar sobre a depravação total no julgamento do réu. A depravação total no julgamento do réu, nesses versículos de 18 a 20. Então, aqui nesses 3 versículos, 18 a 20, Paulo conclui a sua tese, o seu argumento, levando judeus e gentios ao tribunal de Deus. Ele arma aqui um cenário de um tribunal no qual o homem pecador será julgado. E eu quero chamar a sua atenção para que durante essa mensagem, durante esse sermão, você se imagine em um tribunal, ou você imagine um tribunal. Nesse tribunal, o réu é acusado e sua culpa é tão evidente que nada pode dizer em sua defesa. Isso fica bem claro aqui nesses versículos. Então, calado e culpado, esse homem, ele toma conhecimento de que não pode ser justificado diante de Deus pelos seus esforços,
uma vez que seu pecado o domina. Então, nesses versículos, isso fica muito claro, né? Que o homem ele vai ser julgado, ele é um réu, mas, por outro lado, ele não tem como escapar. Ele não tem como escapar desse julgamento de Deus. Ele vai ser julgado e ele vai ser condenado sem direito e sem ter como se defender. Isso é que é o pior, né, que a gente vê aqui, essa situação do ser humano. Por isso que o tema é a depravação total no julgamento do réu. Então, Paulo, ele expõe aqui, nesses 3 versículos, 3 verdades sobre o julgamento do réu. Quais são essas 3 verdades? A primeira verdade que Paulo aborda aqui nesses versículos é, primeiro, a causa da condenação do réu. Então, primeiro, Paulo fala sobre a causa da condenação do réu. Ele fala isso no versículo 18. Essa palavra causa significa razão, significa motivo. Estou falando muito rápido, né? Vou procurar diminuir um pouco. A palavra causa significa razão, significa motivo. Então, qual a razão da condenação do réu? Qual é o motivo da condenação do réu? O versículo 18 deixa isso bem claro. Qual é a causa, qual é o motivo da condenação desse réu? Vamos lá, versículo 18 nos diz: não possuem nenhum temor de Deus. Uma outra versão diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Então aqui já está respondendo qual é a causa, qual é o motivo, qual é a razão da condenação desse réu. É que não há temor de Deus no seu coração. Aliás, não há nenhum, o versículo diz, não há nenhum temor de Deus. Não há nenhum temor de Deus. Ou não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós sabemos que o temor de Deus é um freio que inibe o homem de se entregar ao pecado. O temor de Deus é um antídoto contra o mal. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Isso é muito claro, isso fica muito evidente no livro de Provérbios. Se você lê o livro de Provérbios, se você não leu ainda, leia, você vai ver, fala muito sobre o temor de Deus, fala muito que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando o homem perde o temor de Deus, rende-se a toda sorte de corrupção. Isso também é muito claro, né? Nós sabemos muito bem disso. O John Murray, ele fala uma frase muito interessante acerca desse versículo e acerca desse tema, acerca do temor de Deus. Ele diz o seguinte, John Murray, ele escreveu esse pensamento: no ensino das Escrituras, o temor de Deus é o âmago da piedade, ou seja, no ensino das Escrituras, o temor de Deus é o centro da piedade, e a sua ausência é o acúmulo da impiedade. Nós descobrimos isso quando lemos, quando conhecemos, quando estudamos as Escrituras. Quando o homem ele alcança o temor de Deus, consequentemente, ele vai buscar desenvolver uma vida piedosa, ou seja, uma vida de obediência a Deus. Mas, por outro lado, quando ele perde o temor de Deus, ou quando ele não tem o temor de Deus, a ausência do temor de Deus só vai acumular cada vez mais impiedade na sua vida. Isso é um fato, isso é uma verdade. É a falta do temor de Deus que iludirá o homem no pecado, afastando-o do arrependimento. É o que nós temos visto. Vamos falar do nosso tempo, né? É o que nós temos visto hoje, é o que nós temos visto nessa sociedade a qual nós fazemos parte. O pecado tem iludido o homem. E assim, nós vemos o homem de uma maneira desenfreada, sem nenhum temor a Deus. E o homem, ele não sente nenhum arrependimento daquilo que ele faz, da maneira como ele vive, longe de Deus. A gente vê isso de uma maneira muito desenfreada, de uma maneira muito triste e de uma maneira muito grande. A falta do temor de Deus realmente ilude o pecador. É a falta do temor de Deus que levará o homem a temer e tremer diante de Deus no dia do juízo,
quando ele ouvir essa implacável sentença da parte de Deus. Olha a sentença que esse homem que não tem o temor de Deus, ele vai ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso está escrito em Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Essa é a implacável, terrível sentença que esse homem que não tem o temor de Deus, ele vai ouvir. No Salmo de número 36, o versículo 1 nos diz: no coração do ímpio há uma voz de rebeldia. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus. Então, a causa ou a razão ou o motivo da condenação do réu é a falta do temor de Deus. Não há temor de Deus no coração do ímpio. Não há temor de Deus. Essa é a causa pela qual ele vai ser julgado. Essa é a causa da sua condenação. Nenhum temor de Deus diante de seus olhos. Nenhum temor de Deus na sua vida. Essa é a primeira verdade que Paulo fala acerca do julgamento desse réu. A segunda verdade que Paulo nos apresenta aqui está no versículo 19. A segunda verdade, ele fala acerca da base da condenação do réu. Qual é a base da condenação do réu? Qual é o fundamento? Qual é o apoio? É o que significa essa palavra base. Significa fundamento, significa apoio. A base da condenação do réu está no versículo 19, que diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. A lei aqui, que Paulo está se referindo aqui nesse versículo, nesse texto, se refere a toda a escritura hebraica, né? Particularmente o Antigo Testamento. Então, vocês lembram que os judeus que se gloriavam na lei, eles estavam condenados pela lei, uma vez que essa lei exigia o que eles não praticavam. Nós já vimos isso anteriormente, nos capítulos anteriores, você lembra? Os gentios, por outro lado, que pecam sem lei, também sem lei perecem, uma vez que eles não vivem de acordo com a lei. Então, com a luz recebida, eles receberam a luz, a lei moral foi implantada em seu interior, a revelação natural a seu redor, mas mesmo assim, eles não obedecem a Deus. A base da condenação do réu é a absoluta justiça de Deus, uma vez que sua lei foi violada e sua justiça não foi satisfeita. Assim, todos os homens em todo o mundo estão debaixo do pecado e são tidos como culpados diante do tribunal de Deus. Eu falei para você ficar imaginando e pensando acerca do tribunal, de um tribunal, né? E esse teólogo William Hendricks, ele fala algo muito interessante acerca desses versículos. Né? Ele afirma que, por exemplo, essa figura que Paulo usa aqui é uma figura dramática, é uma figura inesquecível e uma figura amedrontadora, né? Essa figura acerca do tribunal, acerca do julgamento de Deus, melhor dizendo. Então, segundo esse teólogo, ele expõe mais ou menos assim esse tribunal de Deus. Todo mundo está em pé diante de Deus, o juiz, né? Deus está lá e todo mundo diante de Deus, Deus como juiz. Os registros são lidos, e à medida que são lidos, a cada um dos acusados é dada a oportunidade de responder às acusações feitas contra eles. Então, eles têm a oportunidade de responder. Entretanto, à medida que sua culpa vai sendo exposta, eles não têm o que responder. Sua boca é silenciada. Aí você dá uma olhadinha no seu versículo 19, aí bem no meiozinho aí do versículo, essa frase que diz, para que toda boca se cale. Para que toda boca se cale. Então, o réu
ele ouvirá sua sentença mudo, sem nenhuma palavra em sua defesa. A sua causa, a causa desse réu é indefensável, a sua culpa é notória, ou seja, é clara, e a sua condenação é justa, é mais do que justa. Então, a base da condenação do réu, o fundamento, o apoio da condenação do réu é a justiça de Deus. É a justiça perfeita de Deus. Então, diante daquele tribunal de Deus, esse réu ele vai ouvir toda a acusação, vai dar a oportunidade dele se defender, né? Segundo esse William Hendricks aqui, ele expõe esse tribunal, né? A figura de um tribunal, mas o homem vai ficar calado. Ele não tem como se defender. Ele não tem como se defender. Ele não tem argumento. Agora você imagine, nós como seres humanos e como conhecemos, né, o ser humano, nós gostamos de nos defender. Nós temos muitos argumentos para tantas coisas, né? Principalmente nós cristãos, nós temos tantos argumentos para justificar, por exemplo, as nossas faltas diante de Deus, justificar os nossos pecados, justificar as nossas negligências. Nós somos experts nisso, em nos justificar diante de Deus, diante dos homens e mais diante de Deus. Mas nesse dia, nesse tribunal de Deus, esses réus, segundo a Bíblia, eles vão ficar calados. Eles não vão ter argumentos. O Salmo 97, o versículo 2, diz o seguinte: justiça e retidão são a base do seu trono. Justiça e retidão é o fundamento do trono de Deus. É o apoio do trono de Deus. Então, a base, o fundamento, o apoio da condenação do réu é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. E aí o homem não tem para onde correr. Ele não tem explicação. Interessante que isso, eu acredito que está muito claro para nós, nessa questão de tribunal, de julgamento, de condenação, principalmente nos últimos anos, depois desses escândalos aí da Lava Jato, né? E a gente via muitos réus, nós assistimos muito isso, né? Na televisão, muitos réus negociando delação, as famosas delações premiadas. Ficou até, né, uma palavra, se tornou uma palavra, como diz o jovem hoje, foi uma palavra top, né? Delação premiada, como se fosse algo bonito, né? Delação premiada foi uma palavra muito falada, muito comentada por muitos, por todos nós. Delação premiada. E aí, aquele réu, o que acontecia na sua delação, por exemplo, teve réu que, dependendo do valor da sua delação, se fosse uma delação, por exemplo, para ele entregar um peixe grande, um tubarão ou uma baleia, às vezes ele até saía da cadeia, aí ia para a prisão domiciliar. Aí a maioria, né, dos domicílios desses camaradas, a casa deles é praticamente uma mansão. O camarada está preso em casa, num conforto que poucos têm. Mas ele conquistou isso por causa da sua delação. Mas diante de Deus não vai ter isso. Não vai ter. Não vai ter nenhuma delação premiada diante de Deus. É a justiça de Deus. O fundamento, o apoio da condenação do réu é a justiça de Deus.
E em terceiro lugar, Paulo fala outra verdade, aqui falando do julgamento desse réu. No versículo 20, ele fala acerca da impossibilidade da absolvição do réu. Então, primeiro Paulo fala sobre a causa da condenação, depois ele fala da base ou do fundamento do réu, depois ele fala agora sobre a impossibilidade da absolvição do réu. O que é absolvição? É a declaração de inocência, ou seja, é impossível que esse réu seja inocentado ou declarado inocente. É impossível que esse réu seja declarado inocente. É impossível a absolvição desse réu, segundo o versículo 20. Vamos lá, Romanos 3, 20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Paulo ele conclui aqui, nesse versículo 20, o seu argumento acerca da culpa do homem, e ele encerra, a sua prova, mostrando a total impossibilidade de o homem sair absolvido do tribunal de Deus, confiante em seus méritos ou fundamentado em suas obras. Então, Paulo conclui aqui o seu pensamento, conclui a sua tese, conclui o seu argumento, falando dessa impossibilidade da absolvição do réu, a impossibilidade desse réu ser declarado inocente. Ele conclui falando isso. E nesse versículo 20, falando acerca dessa impossibilidade, ele fala sobre duas coisas importantes aqui nesse versículo 20, acerca dessa impossibilidade de absolvição do réu. Primeira coisa interessante que Paulo fala aqui, nós vamos inverter aqui a ordem do versículo, a parte B do versículo 20. Ele diz, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está falando aqui acerca da finalidade da lei. Paulo está falando aqui acerca do objetivo, o alvo da lei. Ou seja, o objetivo, o alvo da lei é fazer com que pela lei venha o conhecimento do pecado. O pecado ele é exposto, o pecado ele é mostrado. A lei, ela não foi dada com o propósito de justificar o homem. Pelo contrário, de provar sua culpa. O motivo pelo qual a lei não pode justificar os pecadores é porque a sua função, ou seja, a função da lei, é revelar e condenar seus pecados. E a razão pela qual a lei nos condena é que nós a quebramos. Nós quebramos, ninguém é capaz de cumprir toda a lei. São muitas regras, ninguém é capaz. Então, presta atenção nisso que eu vou ler para você. A lei apenas ela faz o diagnóstico, mas ela não é o remédio. A lei é como um espelho, aponta nossa sujeira, mas não a remove. A lei é como um prumo, identifica a irregularidade de uma parede, mas não a endireita. Não é assim? Ontem nós precisamos usar o prumo ali na parede. Juliano colocou o prumo assim, esticou uma linha lá, outra cá, e depois o prumo, e aí ele mostrou a irregularidade, quanto de massa que precisaria para deixar a parede correta, certa. Então, a lei é como um prumo. É como um farol, a lei também é como um farol. Ela mostra o obstáculo do caminho, mas ela não remove o obstáculo. A lei é como um raio-x que revela um tumor. Não é assim? O raio-x, ele revela um tumor, uma quebradura, mas não remove. O raio-x, se você tirar um raio-x, não vai tratar daquela quebradura sua. Por exemplo, a lei é como um termômetro. Diz quando uma pessoa está com febre, mas não cura. Você vai saber se está com 36, 37, né? Agora, quando a gente vai entrar nos lugares públicos, por causa desse coronavírus, tem aquele aparelhinho que mede a sua temperatura, não é? Se você tiver acima de 37, você é convidado a não entrar no estabelecimento.
Isso aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás. Fui entrar em determinado estabelecimento, só que eu vim andando no sol quente e aí passou de 37. Aí o moço pediu para eu ficar encostadinho assim nas sombras. Por favor, eu fiquei uns 2 minutinhos ali, depois ele tirou novamente, né, mediu e eu consegui entrar. Mas é assim, a lei ela é boa quando usada para produzir convicção de pecado, mas ela é impotente para salvar do pecado. Então, dentro da impossibilidade da absolvição do réu, o objetivo, o alvo da lei, ela traz o conhecimento do pecado. A lei traz o conhecimento do pecado. Veja que a parte B do versículo diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela traz à tona, ela revela, ela prova que você é um pecador. Resumindo, a lei vai provar que você é um pecador. É isso. E segundo e último lugar, no versículo 3, 20, a parte A, agora a gente vai ver a incompetência da lei. A incompetência da lei em relação à salvação. A incompetência da lei em relação à salvação. O versículo 20, a parte A diz assim: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Aqui a gente vê a inabilidade da lei, ou seja, a incompetência da lei. Tanto a lei cerimonial quanto a lei moral não pode justificar o homem diante de Deus, não porque sejam imperfeitas, mas porque nós somos imperfeitos. Não é que a lei é imperfeita, é o homem que é imperfeito. A lei ela é boa, santa, justa e espiritual, mas o homem é pecador. O homem já nasce no pecado. Ele não consegue viver à altura de suas exigências, aquilo que eu falei anteriormente. O homem não consegue viver à altura das exigências da lei. Ele sempre vai fracassar em alguma lei. Ele sempre vai falhar em alguma lei. Então, o homem, ele é culpado dos seus pecados, por exemplo, os pecados de omissão, dos pecados públicos, pecados secretos. O homem, ele está condenado por Deus não só por causa do que diz e faz, mas por causa do que é, ou seja, por causa do seu estado pecaminoso. Seu estado pecaminoso. Então, o ser humano, ele é condenado por Deus. Esse homem que não tem o temor de Deus, ele é condenado por Deus, principalmente por causa do seu estado pecaminoso. Consequentemente, só é possível uma conclusão: o homem está condenado. O homem está condenado. Sua condição é aquela de total desesperança e desrespeito. Total desesperança e desespero. Eu queria que você pudesse anotar essa frase aí, essa frase que eu vou citar agora. É um pensamento do Geoffrey Wilson. Apenas a pessoa convencida de pecado tem interesse naquele que salva do pecado. Apenas a pessoa convencida de pecado tem interesse naquele que salva do pecado, que é Jesus Cristo que salva do pecado. Mas a minha pergunta é: você já se convenceu do seu pecado? Você já se convenceu do seu pecado? Jesus Cristo, Ele tem poder. Nós acabamos de cantar aqui, acabamos de louvar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Não importa o seu estado, não importa a sua condição, não importa. Se você reconhecer o seu pecado, se você arrepender-se dos seus pecados, se você entregar sua vida para Jesus, Ele pode te salvar. Ele quer te salvar. Há depravação total no julgamento do réu. Ainda há tempo, ainda há esperança. Há tempo, há esperança. Você escapar desse julgamento.
há esperança de você não participar desse julgamento, você não ser um desses réus aqui, se você entregar a sua vida a Jesus. Então essa é a causa, é a razão da condenação do réu. Só para repetir, para você memorizar. A causa ou a razão da condenação do réu é porque não há temor no coração do ímpio. Não há temor no coração do ímpio. A base, o apoio da condenação do réu é a justiça de Deus, a justiça perfeita de Deus. E dentro dessa justiça perfeita de Deus não existe, não há delação premiada. Não há delação premiada. E a impossibilidade da absolvição do réu é porque a lei, ela prova a culpa do homem. Mas Jesus, ele pode mudar tudo isso na sua vida. Ele pode mudar o seu futuro, a sua eternidade. A eternidade é algo real. A Bíblia diz que só existem 2 caminhos. Não existe um terceiro caminho. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem como ir a Deus sem Jesus. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Só existe o céu e o inferno. Esses 2 caminhos que eu estou falando em termos de céu e inferno. Mas com relação à salvação, com relação à eternidade com Deus, é só o caminho, só Jesus Cristo. Se você quiser, onde você estiver, você pode fazer essa oração, entregando sua vida ao Senhor. E você que já é cristão, fique atento. Cuidado. O mundo tem oferecido muitos atalhos. O mundo tem oferecido muitas opções. O cardápio tem sido muito grande, tem sido variado. Cuidado, estamos vivendo, como já falamos aqui várias vezes anteriormente, um tempo muito difícil. Vigie e ore. Ore e vigie. Fique atento. Cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado com a sua salvação. Não perca aquilo que você já alcançou em Deus. Não jogue fora. Não saia do trilho, não saia do caminho. É muito fácil sair. É muito fácil. E quando se sai, é muito difícil para retornar. O melhor é não sair. Mas eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Senhor, eu não sei quantas pessoas que estão participando desse culto e que porventura ainda não tiveram a oportunidade ou uma possibilidade de entregar sua vida, suas vidas ao Senhor. Eu quero orar por essas pessoas. Eu oro para que o Senhor visite esses corações agora, que ouviram a Tua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai, toca nesses corações. Abra, Senhor, os olhos espirituais dessas pessoas, assim como um dia o Senhor abriu meus olhos espirituais. Assim, Deus, como naquele dia, em abril de 1989, os meus olhos foram abertos com relação à minha pecaminosidade, com relação à minha impiedade. E o Senhor entrou no meu coração. Eu confessei os meus pecados, eu me arrependi dos meus pecados. E o Senhor quer fazer isso hoje. Toque, Pai, no coração dessas pessoas.
Alcance, Senhor, esses corações. Liberte-os, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela tua igreja. Não só os cristãos da nossa igreja, mas aqueles outros irmãos queridos que estão, porventura, assistindo o nosso culto. Ah, Senhor, abra os nossos olhos. Não nos deixa, Senhor, ficarmos perdendo tempo. Não deixa, Senhor, que o mundo fique iludindo, Senhor, muitos. Não deixa, Pai, que as facilidades hoje com relação às redes sociais sejam empecilho, ó Deus, de alguns desviarem-se da fé, esfriar, ó Deus, na fé. Não deixa, Senhor, que pelo fato de estarmos há 6 meses sem realizarmos, ó Deus, culto aqui na igreja, principalmente culto com a igreja, ó Deus, não deixe que isso seja motivo para que alguns venham, ó Deus, naufragar na fé. Eu peço para que o Senhor visite agora cada pessoa, Senhor, da igreja, cada membro, cada congregado, cada família. Visita os nossos irmãos das outras igrejas, Senhor, também que estão participando desse culto. Visita, aqueça o coração de cada um. Renova, Senhor, a fé. Renova, Senhor, a esperança. Fortalece-os, ó Pai, em nome de Jesus. Tira, meu Deus, as vendas dos olhos, aqueles que estão com algumas escamas. Por favor, Pai. Aquece, Senhor, a tua igreja com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não deixa que nenhum dos teus filhos venham se perder, Pai, no caminho. Frustra, Senhor, os planos de Satanás contra as suas vidas, contra as suas famílias. Que eles possam entender quem é o verdadeiro inimigo. A Bíblia diz, Senhor, que o inimigo, ele anda procurando quem possa tragar. A Bíblia diz que, se possível, ele se transforma até em anjo de luz para enganar os salvos eleitos. Não deixa, não permita que o teu povo seja enganado, seja iludido pelas armadilhas, pelas artimanhas de Satanás e seus demônios. Por favor, Pai, eu não tenho esse poder, Pai, de fazer isso, mas o Senhor tem. Eu não posso hoje, Senhor, estar na residência dos irmãos, mas o Senhor pode. Hoje eu não posso visitá-los, mas o Senhor pode. Visita, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Tira todo o desânimo, Pai. Por favor, põe o teu ânimo, a tua força, a tua coragem, a tua ousadia. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém. Irmãos, eu quero agradecer muito a Deus e aos irmãos que puderam estar ontem aqui no mutirão. A gente está procurando realmente ter um número reduzido de irmãos para estarmos trabalhando aqui. Nós entendemos que o número ideal é 4, e mesmo assim nós estávamos ontem, cada um com a sua máscara, mantendo a distanciamento, né, para evitar realmente, né? E graças a Deus conseguimos adiantar bastante aqui um reboco. Trabalhamos o dia inteiro, até quase 6 horas. O Zé Carlos terminou a parte dele, a parte das ferragens, a solda. Agora vamos depois passar o produto anti-ferrugem, depois vamos pintar, depois assentar, mas precisamos terminar o reboco agora da parte de cima ali das janelas, que é um pouco mais complicado, mas o nosso propósito, na medida do possível, é continuarmos aos sábados. Próximo sábado nós teremos novamente o mutirão. Então você que faz parte aí da nossa igreja, você que é homem, não pôde estar sábado, se você quiser participar, mutirão próximo sábado, você dê o nome aí, põe o seu nome. Se você não está no grupo da construção da Ibaja, você pode entrar em contato com o Marquinhos ou com o Lucas ou o Júnior, acho que são eles 3 os administradores aí do grupo. Você pode procurá-los para dar o seu nome, tá? Faça isso, por favor.
Eu quero também falar para as irmãs ficarem aí atentas, que provavelmente vocês vão ser convidadas a ajudar com o almoço aqui para nós aqui no sábado, um arroz, um feijão, um bolo, um café, enfim, tá? Depois a gente vai estar entrando em contato, mas se você já quiser se antecipar e dar o seu nome, a gente já aceita, tá bom? A diretoria da igreja, essa semana nós teremos uma reunião. Eu tinha conversado com o Júnior que provavelmente nós iríamos fazer essa reunião na terça-feira, mas eu estava pensando agora há pouco que provavelmente eu terei uma reunião com os pastores na quarta-feira de manhã, a nossa reunião mensal. Então eu quero me reunir com a diretoria, né, sobre o possível retorno nosso com os cultos presenciais. Então eu acredito que vai ser importante primeiro eu participar dessa reunião com os pastores e conversar com eles e saber como que está também, não é, as outras igrejas da nossa ordem, e depois nós realizarmos a nossa reunião, mas no máximo até quinta-feira à noite, tá, diretoria? No máximo até quinta-feira nós estaremos nos reunindo, tá bom? Então, Deus abençoe você, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença em nosso culto, Deus abençoe a sua semana. Qualquer pedido de oração, o Sandra já falou, entre em contato conosco. Terça-feira temos nossa reunião de oração com as irmãs, na quarta-feira com os homens, tá bom? Vou estar impetrando a bênção apostólica e assim encerrando o nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus lhe abençoe grandemente.